Olha só, para muito de nós, para quase assim, maioria massiva de nós, a gente só consegue romper na vida quando a gente sai da nossa família. É triste falar isso, porque eu passei, por exemplo, a vida, a infância ali inteira achando que eu era o responsável por dar uma casa para minha mãe. Eu queria ser jogador de futebol. Toda vez que eu pensava em melhorar minha vida é porque eu queria melhorar a vida da minha mãe. E não há nada de errado com isso, tá? Mas eu me sentia responsável. Eu falava, cara, eu preciso dar uma casa para minha mãe, eu preciso tirar minha mãe dessa periferia, eu preciso fazer minha mãe parar de sofrer. Minha mãe sofria com meu pai, cara. Eu preciso parar essas brigas dos meus pais. Eu achava, quando eu era garoto, que eu era o responsável por parar os canais de sofrimentos dos quais a minha família bebia. E eu era o responsável, eu me sentia, eu assumia para mim essa responsabilidade. Era quase como se eu fosse os pais dos meus pais, assim, de forma inconsciente. Muitas vezes eu me sentia os pais dos meus pais, eu me sentia os pais dos meus irmãos. Porque eles tinham problemas, eu estava ali no meio, tentando intermediar. Tinha briga entre um irmão e outro, eu estava no meio tentando intermediar, sabe? Eu era a pessoa que tentava segurar a onda da casa. E aí eu entendi o seguinte, que eu também era a pessoa que mais verbalizava os meus sonhos. Não era que eu tinha mais sonhos, mas eu era o que mais verbalizava. Eu vivia falando, cara, um dia eu quero sair do Brasil, por exemplo. Eu queria ir para o Canadá porque eu assistia um programa de TV e falava sobre o Canadá, então eu queria ir para o Canadá. E aí eu era aquele menino, garoto bobão, que vivia falando, vou sair do Brasil, um dia eu vou lá pro Canadá, tal. E comecei a estudar sobre o Canadá. E não tinha internet, tá? ChatGPT, Google não, era tudo ali. O máximo que tinha era um Yahoo na época, o Google não era forte assim não. Você vê a minha idade, né? Eu sou da época das pedras ali ainda, né? E aí eu tive esse sonho, então eu verbalizava esse sonho, eu levava esse sonho para minha família, e a minha família, cara, eles não conseguiam ver aquilo que estava diante dos meus olhos. Eu falava, cara, eu quero ir pro Canadá. E eu comecei a estudar muito sobre o Canadá. Eu escutava uma rádio canadense chamada Shine FM, que ela existe até hoje, de vez em quando eu escuto essa rádio aqui ainda. E como eu aperfeiçoei meu inglês escutando aquela rádio, sem querer, porque eu ia só pelas músicas, mas aí eu via ali, às vezes, ouvia os comerciais da rádio, os locutores falando. E eu comecei a aprender ali, a definir o meu inglês ali. E aí eu tentava falar pra minha família, mas não era assim, tentando ser mais que minha família, não. Eu queria dividir, sabe quando você tem um sonho e você quer dividir o sonho com quem ama você, que é a sua família? E aí todo mundo, cara, me colocava pra baixo. Que tu vai sair do Brasil, nada, rapaz. Tu nunca saiu nem da Samambaia, que eu era da Samambaia, né? Eu morava na Samambaia. O bairro mais pobre de Brasília naquela época, né? Já tinham bairros muito pobres, que a Ceilândia era muito pobre naquela época. Só que Samambaia conseguia ainda ser mais pobre do que a Ceilândia. A Ceilândia era top comparando com Samambaia, né? Então eu morava no bairro mais pobre ali da cidade e, infelizmente, eu não conseguia vender os meus sonhos para minha família, inspirar a minha família com os meus sonhos. Aconteceu uma coisa muito louca comigo. Eu estava dentro da Samambaia, mas a Samambaia não estava dentro de mim. Eu estava dentro da pobreza, mas a pobreza não estava dentro de mim. Tanto que eu era muito alvejado quando eu contava algumas coisas. As pessoas falavam, tu só quer ser, vai dormir para sonhar. Tu tá no meio da periferia, sabe, querendo ter bicicleta. Na época tinha uma bicicleta, como era o nome da bicicleta, cara? A bicicletinha toda cromada. E eu acabei ganhando essa bicicleta de um grupo católico chamado os Vicentinos. Eu ganhei essa bicicleta numa festa de Natal que a gente ia todo ano lá na igreja católica. E eu virei a sensação da rua, né? Porque ninguém tinha essa bicicleta. E eu sonhava com essa bicicleta. E aí a bicicleta veio. Eu sonhava, né? A bicicleta acabou vindo. E aí acabaram me roubando a bicicleta depois de um tempo. Mas eu sonhava com essa bicicleta. Então, assim, eu sonhava com coisas que não existiam ali na nossa realidade. Então, aquele ambiente, a força do ambiente vai ser mais forte do que a força dos seus sonhos. Anote isso aí. A força do ambiente é mais forte do que a força dos seus sonhos. Por isso que você não pode ficar no ambiente por muito tempo, porque senão você acaba se conformando. O conformando, pessoal, é tomando a forma. Por exemplo, tá aqui a minha mão, não tá? Vamos supor que isso aqui, a minha mão tá toda cinzenta, não passei nenhum cremezinho na mão, não tem problema não. Foca aqui em mim, corta pra mim aqui. Você tá vendo que essa mão aqui tem uma forma, né? Essa aqui, ela não tem a mesma forma. Você tá vendo que elas não encaixam, ó? Não encaixam. Do jeito que ela tá aqui, ela não tem a mesma forma, ó. Não tem. É você, aqui é você, ó. Você não tem a mesma forma. Mas você tá no ambiente que essa mão aqui tá. E aí, daqui a pouco você começa a ceder, cara.
Os seus sonhos, eles continuam dentro de você, mas você começa a se conformar. Então, se conformar é literalmente tomar a mesma forma. E aí, daqui a pouco, você começa a se conformar. Os seus sonhos não saem dentro de você. Só que o ambiente ele só ganha mais força. E você vai, se conformando. Daqui a pouco, as pessoas param de sonhar, você também para. E você vai se conformando. Quando você vê, cara, você já tá lá quase tomando a forma. Não tá indo do jeito que era pra estar, mas você já tá vendo que já tá bem próximo. Se você for um cara que você não vai persistir, insistir em sair desse ambiente, mudar a sua vida, você toma forma. Daqui a pouco você tá da mesma forma, da mesma forma, tá vendo? Mesma forma do que as pessoas, muitas vezes sua família. E aí agora eu quero ensinar outro segredo pra você. Essa pílula é dura de engolir, tá? Você não consegue mudar a vida da sua família sem antes mudar a sua vida. A primeira pessoa que precisa de mudanças é você. A primeira pessoa que precisa ser salva é você. É aquela historinha, quando você vai no avião, não sei se você já voou muito, você vai no avião, aí as comissárias de bordo ali estão ali dando as instruções. Ela fala, em caso de emergência, em caso do avião pousar na água, acontecer alguma emergência, máscaras de despressurização vão cair na sua frente. Pegue a máscara e coloque primeiro em você. Depois, se você tiver criança do lado, você pega a máscara e coloca na criança. Se a criança tiver uma máscara, tiver um assento, você coloca a máscarazinha da criança na criança. E se não tiver, você compartilha a sua com a criança. Mas primeiro em você. Por quê? Porque se você não se salvar primeiro, se acontecer uma queda de temperatura ali brusca, se você perder o oxigênio no avião, a primeira coisa que você vai fazer, o cérebro vai desligar para poder desligar o seu corpo para poder preservar você. E a primeira coisa que você vai fazer, você vai desmaiar. Então você desmaiado, dormindo, como é que você vai ajudar seu filho? Não tem como. Então primeiro você se salva, você se ajuda. Parece cruel, não parece cruel. Você se salva, depois que você se salva, aí você vai colocar a máscara no seu filho, porque agora você tem ar. Você puxou, coloca no seu filho, né? Ele vai estar lá agitadinho, mas vai estar respirando. Daqui a pouco você puxa, coloca em você de novo, coloca nele, e aí você salva a sua família dessa forma. O pior erro de quem tem sonhos é tentar trazer a família para os seus sonhos antes dos sonhos acontecerem. Porque o sonho ele acontece primeiro dentro de você, certo? Então você tenta trazer a família para dentro de você. Você tenta fazer com que eles sonhem os seus sonhos dentro de você. E muitas vezes, na maioria, na verdade, massiva das vezes, isso não vai acontecer. A sua família não vai se teletransportar para dentro de você, para dentro do seu coração, para dentro da sua cabeça. Às vezes você tem um sonho ali gigante de, cara, eu quero, me tornar um médico, um doutor. Só que você tá num ambiente, que o ambiente só te suga, te puxa para baixo. E não tem como você olha pro lado, você não tem grana para fazer um inglês, você não tem grana para fazer um vestibular, você não tem grana para nada. Então esse sonho tá dentro de você. E aí você fica frustrado porque a sua família não conseguiu comprar os seus sonhos. E quem tem a palavra de mais credibilidade na sua vida? Sua família. Vamos supor que você esteja andando na rua. Passa um motoqueiro, cara de capacete, aí você tá andando ali, tá ali meio cabisbaixo e tal, mas tá andando ali, tá indo ali no mercado, na padaria, na igreja, qualquer lugar que você esteja indo. E aí, o motoqueiro passa e fala bem assim, vai pra casa, seu feioso, esquisito. Parece filhote de cruz credo. Fala qualquer coisa assim, absurda pra você, tá? Tô falando coisas leves aqui porque isso aqui é um vídeo. Mas fala qualquer coisa que tende a machucar você. Você não viu quem é um motoqueiro, o cara passou de capacete, o cara foi lá e gritou, você não reconheceu a voz. Isso vai atingir você? Pode atingir você um pouquinho. Mas passou 1 hora, 2 horas, já esqueceu o cara. Aí depois você vai lembrar do cara pra contar a história. Esse louco aí, o cara passou e... Você vai achar até engraçado, o cara louco, passou, nem me conhece, me xingou, tá maluco, tá doido. O motoqueiro, ele não tem credibilidade com você. Agora, deixa a sua família, a sua mãe, que te gerou, que te pariu, o seu pai que te fez, os seus irmãos que convivem com você, falar essas coisas pra você. Na minha casa eu cresci minha mãe falando assim, maldito dia que eu tive você, você é fruto de um estupro, porque minha mãe, ela tinha rixa com meu pai. E aí eu era o cara que mais parecia com meu pai, quem pagava o pato era eu, e a minha mãe falava, eu sabia que não era de coração, mas o cérebro não quer saber se você falou de coração ou não, o que você falou tá falado, o cérebro vai registrar, e ali vai acontecer algumas transformações dentro de você, dentro das suas emoções, que acaba atingindo o seu corpo, seu sistema nervoso. É o que acontece no seu sistema límbico, ou seja, o sistema emocional, afeta no seu sistema nervoso, afeta nos sistemas do corpo.
porque o nosso corpo é feito de sistemas, você sabe disso, né? Então, infelizmente, quando alguém que você ama ou alguém que ama você fala alguma coisa pesada pra você, você compra aquilo com seu coração e aquilo afeta você. Então, uma das coisas mais duras que falaram pra mim é que eu tinha que deixar minha família. E eu me senti o responsável por salvar minha mãe, por salvar meu pai. Quando meu pai morreu, eu fiquei deprimido por 3 anos seguidos, porque eu achava que eu tinha a responsabilidade de salvar o meu pai. Meu pai foi assassinado. Eu não conseguia me perdoar pelo meu pai ter sido assassinado e eu não ter conseguido levar o meu pai, por exemplo, para a igreja. Eu achava que eu era responsável pela salvação do meu pai. E depois eu descobri dentro da própria Bíblia Sagrada que a salvação é individual. Ou seja, as batalhas que nós lutamos na vida é batalha de indivíduos. Eu tenho as minhas, você tem a sua, nós nos ajudamos. Mas nós não temos a obrigação de lutar batalhas uns dos outros. É duro ouvir isso. E eu quero dizer para você que muitas vezes, para você salvar sua família, você precisa se salvar, você precisa sair. O ambiente da sua família vai moldar você. Já moldou. O papel que você vai ter que fazer agora é se reeducar. É difícil isso, tá, gente? Ainda mais numa cultura que a gente não gosta de ler. O brasileiro não tá lendo tanto mais, né? Na minha época não tinha Instagram, WhatsApp, Facebook, X, que é o antigo Twitter, Snapchat, TikTok, não tinha nada disso. Na minha época tinha um Orkut, que eram umas comunidades bem engraçadas, e mesmo assim não era todo mundo que tinha acesso. Galera, né, negrinho da periferia que nem eu, a gente não tinha acesso a isso. Eu só usava Orkut quando eu ia pro meu trabalho. Então, pessoal, eu quero falar para você o seguinte, com todas as letras, que você vai precisar sair da sua família, se libertar da sua família. E aí, você pode pensar, poxa, mas cruz credo, família é projeto de Deus. É. A família de José era projeto de Deus também, tá? Só que Deus estava naquilo, hein? A gente acha que, tipo assim, Deus não faz nada de ruim. De fato, Deus, ele não promove o mal. Ele não é o promotor do mal. Mas ele se utiliza de tudo aquilo que pode treinar os filhos dele, que pode treinar você. A escola de Deus, o nome da escola de Deus se chama Deserto, tá? Essa é a escola de graduação de Deus. Graduação ali, ensino fundamental, tá? High school, 2º grau, aí já se chama vale. Deserto é quente, machuca, a pele racha, os lábios racham, a sede consome, o sol consome, é difícil. Vale é solitário, você olha para o lado, você não vê ninguém, você tem que ficar subindo montanhas e descendo vales, tem inseto, tem mosquito voando no seu ouvido e você batendo e sai para lá, sendo picado, tem perigo iminente, tem animais selvagens, tem muitas coisas. E as escolas de Deus, olha que eu me graduei nessas escolas. Eu não tô falando de algo que eu ouvi, eu li no livro, ou que o bispo tal, ou que a bispa tal, ou que o psicólogo tal falou. Eu tô falando do que eu vivi. Eu vivi tudo aquilo que eu tô te falando. E é por isso que eu estou te falando. Eu não poderia falar daquilo que eu não vivo. Até posso pregar sobre a Bíblia, falar sobre histórias alheias. Mas isso eu tô falando com tanta propriedade porque eu vivi. Eu me graduei nessas escolas. Eu passei por vários desertos sozinho. Eu passei por vários vales sozinho. Até chegar à terra de Canaã, a qual eu vivo hoje, ou seja, hoje eu tenho prosperidade. Você é rico, milionário? Não. Quer ser? Quero. Eu quero ser. Mas você já é? Não. Mas eu vivo com dignidade, eu tenho um bom carro, eu moro em um excelente lugar, uma excelente casa, eu moro em um excelente país, que é aqui nos Estados Unidos, eu tenho emprego, 3 deles, né? Eu trabalho bastante, eu sou escritor, eu tô aqui falando com você, nessa pequena palestra, só eu e você não tá pagando para poder me ver, você está aprendendo coisas sem pagar. Então, muitas coisas, muitos valores já foram construídos na minha vida graças àquilo que eu passei nas minhas escolas, deserto e vale. Eu nem vou falar para você a escola de pós-graduação de Deus. Só falei do ensino fundamental e ensino médio. Só a formação basilar, a formação básica. Então, você vai ter que passar por essas coisas muitas vezes. Tem família? Não. Tem família que vai te dar apoio total, que você vai conseguir e tal. E depois você vai ter que fazer uma outra coisa para poder
se firmar. Porque às vezes tem família que dá tudo para a pessoa tem toda a base, e quando ela começa a adquirir as bênçãos, ela não sabe o que fazer, porque as dificuldades vêm. Quando você ganha algumas bênçãos sem muita dificuldade, e aí quando você começa a passar por uma dificuldade, mesmo tendo as bênçãos, você não sabe muito o que fazer. Por exemplo, você ganhou um carro importado, uma Ferrari, mas você vai ter que colocar gasolina, você vai ter que pagar o seguro, você vai ter que fazer algumas coisas. Aí quando essas coisas vêm, você fala, caraca, como é que eu vou pagar a gasolina desse carro? Você não sabe o que fazer. Você não sabe como pagar o seguro do carro, você não tem, você não produziu, as pessoas que te davam não dão mais, então você passa por uma dificuldade. Agora, quando você passou por uma dificuldade, por isso que uma pessoa que é rica, que passa por uma dificuldade, dificilmente ela vai ficar naquela dificuldade para sempre, porque ela já passou pela dificuldade, ela sabe como passar, ela vai ultrapassar aquilo e vai acabar chegando novamente ali no lugar de riqueza dela, de repente até de uma forma mais forte, mais agressiva, vai ser mais rico ainda.